Pronto. Então vamos lá, bom dia mais uma vez a todos. Vamos então dar início aí à nossa aula de dando continuidade, né? É, a aula da correção lá da avaliação, atividade avaliativa, e aí, concluindo, a gente volta lá para a trilha, né? E ficou ainda mais 3 questões para a gente finalizar. A gente finalizando essa atividade avaliativa, a gente já volta lá, retorna lá para a nossa trilha. Vamos lá. Então, ontem paramos na questão número 6. Deixa eu só. Acho que não precisa, ontem eu projetei, né? Questão número 6. Eu vou ler aqui para vocês e aí a gente vai para o 4. A questão número 6 fala o seguinte: na sequência de figuras, a quantidade de bolinhas estão em progressão aritmética. E aí na figura 1 temos uma bolinha, na figura número 2 temos 5 bolinhas, na figura número 3 temos 9, e na figura número 4 temos 3, 6, 9, 12, 13 figurinhas. Bom, então, 13 bolinhas. E aí a questão pede o seguinte: continuando nessa sequência, quantas bolinhas formarão a 12ª figura? Vocês têm essa atividade lá no Cleson, tá? Atividade avaliativa. Para não ter que projetar novamente, se trata dessa 6ª questão, tá? Então, as figuras são essas aqui, as bolinhas. Então, a primeira, uma bolinha. A segunda, são 5 bolinhas. A terceira 9. E essa aqui, 13 bolinhas. Aí a pergunta a hora quando chegar na 12ª bolinha, quantos vamos ter aí nessa posição, né? Nesse termo aí. Então, vamos lá começar a calcular aí essa questão, número 6. Bom, então, iniciando a questão, a gente sabe que a sequência é o quê? O A1 é o 1, o A2, no caso a quantidade de bolinhas, são 5. Sabendo o primeiro termo e o segundo, pronto, a gente já consegue aqui, ó, calcular o 12º, que é a nossa interrogação. Tá? Basta a gente saber 2 termos aí consecutivos, a gente já consegue determinar já a nossa interrogação ali. Bom, inicialmente eu preciso saber qual que é essa razão dessa PA, então basta a gente fazer a subtração aqui, né? Então a razão vai ser o nosso A2 subtraindo o A1, então vamos ter 5 subtraindo 1, portanto 4, né? A razão é igual a 4. Sabendo isso, a gente pode estar calculando lá a forma da PA, né? A forma do termo geral, que é o AN igual ao primeiro termo, mais N menos 1 multiplicado pela razão. Então, aqui agora a gente consegue fazer esse cálculo aí. Então, o 12º termo, o A12, vai ser igual ao primeiro, que é 1, mais N menos 1, no caso N, a gente quer saber o 12º, então vai ficar 12 menos 1, vezes a razão que encontramos aqui, que é 4. Então, aqui vamos ter o A12 igual 1 mais, aqui 12 menos 1 vai ficar 11, né? 11 vezes 4. Portanto, primeira multiplicação para depois a soma. Então, nosso 12º termo vai ser igual 1 somado mais 11 vezes 4, 44. Portanto, A12 vai ser igual a 45. Tranquilo? Dúvidas? Bem tranquilo isso aí, né? Então, vamos
Vamos para a próxima, a sétima questão. A questão número 7 diz o seguinte: durante os treinos para uma maratona, o atleta decidiu a cada dia aumentar 1.400 metros o circuito a ser percorrido. Sabendo que no segundo dia ele completou um circuito de 2 quilômetros, quantos quilômetros ele terá percorrido no oitavo dia? Bom, então vamos lá, vamos pegar aí as informações que tem. Ele fala que no segundo dia percorreu aí 2 quilômetros, né? Ele não deu essa informação do primeiro dia, inicialmente, né? Quanto assim, os quilômetros percorridos. Ele quer saber aqui, ó, o 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nossa interrogação é aqui, no oitavo dia. Tá? O A8, porque o A8. O oitavo dia, quanto que vai ser? A gente tem essa informação do A2 e ele coloca de forma indireta de que esse atleta ele percorreu 1.400, ele decidiu percorrer 1.400 metros, ele aumentou, né? Então, se ele decidiu aumentar esse valor de 1.400 metros, e se no segundo dia chegou a percorrer esse comprimento, a gente consegue determinar ele fazendo a subtração, né? Se ele aumentou 1.400 metros, chegou a 2 quilômetros, quanto vai ser no dia anterior? Fazendo a subtração. Bom, podemos fazer a subtração, primeiro que assim, ó, 2 quilômetros é o mesmo que 2.000 metros, né? Porque ele deu informação em metros do anterior, que ele aumentou 1.400 metros. Então, vamos fazer aqui em metros aqui essa subtração. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 4 não pode, pega um emprestado, 10 tira 4, 6, né? Que pegou emprestado com 0. Portanto, chegamos aqui a 600 metros, tá? Então, já descobrimos aqui quem que vai ser aqui o nosso primeiro termo, né? O primeiro dia, então, ele percorreu 600 metros, porque depois que ele aumentou 1.400, ele chegou aí no quantitativo aí de 2 quilômetros, que é o mesmo que 2.000 metros. Bom, só que aí eu não posso simplesmente pegar 600 e colocar aqui, né? Aí a gente vai ter que analisar. Bom, essa informação aqui, ó, está em quilômetro, então eu tenho que pensar, deixar na mesma unidade de medida, tá? Se aqui está em metro, aqui eu preciso deixar em metro, ou vice-versa. Aqui eu preciso deixar em quilômetro. Aí a gente vai ver qual que é mais viável, a gente deixar tudo em metro ou tudo em quilômetro. Bom, a nossa interrogação aqui no final, ó, ele pergunta assim, ó, quantos quilômetros ele terá percorrido no oitavo dia. Então ele quer saber essa informação aqui, ó, em quilômetro, tá? É diferente porque lá nas opções lá, por exemplo, pode ter lá, se ele pediu lá em quilômetro, a gente tem que deixar o final em quilômetro. Então melhor a gente já transformar aqui em quilômetro, porque o resultado a gente já acha direto em quilômetro. Bom, então 600 metros para transformar para quilômetro, a gente precisa voltar 3 casas, né? Metros para quilômetro, ó. 3 casas decimais, que é as unidades de medida lá, acredito que vocês lembram, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, e aí vem decímetro, centímetro e milímetro. São 7 as unidades de medida. Então aqui a gente precisa, ó, voltar a vírgula aqui 3 casas, que é o mesmo que a gente dividir aí por 1.000, né? Mesmo que a gente dividir por 1.000, tá? De quilômetro para metro a gente multiplica por 1.000 e vice-versa a gente divide. Então aqui 0,6. Tranquilo? 0,6 km aqui no caso. Feito isso, agora sim, a gente tem ó, o primeiro termo,
temos o segundo, agora a gente consegue calcular o oitavo. Antes disso, a gente pode estar calculando a razão, né? A razão, nesse caso, vai ser quanto? Por quê? No caso, ele falou que está aumentando, né? Se cada dia ele está aumentando esse valor, entende-se que isso aqui é a nossa razão. Só que aí é a mesma coisa, a gente vai deixar também em quilômetro, ou seja, a razão aqui vai ser 1,4. Tranquilo nessa mudança aí de unidade de medida, então 1,4 quilômetro a nossa razão. Então, feito isso, vamos para a fórmula, né? O AN igual ao primeiro termo somado mais N menos 1 multiplicado pela razão. Portanto, o nosso oitavo termo vai ser igual ao primeiro, que é 0,6, mais N menos 1, no caso é o oitavo que eu estou procurando, então vai ficar 8 menos 1. A razão é 1,4. Portanto, vamos ter aí, o oitavo termo vai ser igual a 0,6 mais 8 menos 1, 7. 7 que vai multiplicar 1,4. Multiplicando 7 vezes 1,4, vamos ter quanto aí? 7 vezes 4, 28. Vai o 2. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. Uma casa decimal, então 9,8. Tá? Fazendo essa soma, vamos ter então o oitavo termo igual 6 com 8 dá 14. Vai o 1 aqui. 1 com 9, 10. Tá? Então, como é que é a soma? Mantém somente a última decimal aqui, 10,4 quilômetro. Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa no chat aí que a gente vai procurando esclarecer aí as dúvidas, tá? Então, tranquilo, vamos adiante. A oitava questão fala o seguinte: encontre o primeiro termo menor que zero em cada PA. Ele quer saber aqui o termo menor, o primeiro termo menor do que zero, né? O que estiver mais próximo aí do zero, nas PA aqui que deu, né? Tem duas PA, então aqui o oitavo vai ficar assim. Ele deu aqui a letra A. É a PA 7351 29. Vamos ver, depois a gente copia a B. Então aqui, uma PA decrescente, está diminuindo aqui, e aí ele quer saber qual que vai ser o primeiro termo aí, ó, que fica aqui após o zero. O número aqui, o primeiro termo que vier aqui, ó, depois do zero. O número que ficar mais próximo aqui, tá? Então, a gente vai tá fazendo isso aqui. Bom, muitos alunos aí foi fazendo, né? Decrescendo essa PA até chegar no número mais próximo aí. Tudo bem, dá certo? Dá. Só que assim, como a gente tá fazendo conteúdo e, digamos, aprendendo a lidar com a forma e fazer as suas aplicações, é o ideal que a gente consiga chegar nesse número aplicando a fórmula, tá? Então, o ideal é que a gente aplique a fórmula, porque imagina que se você pega lá uma PA lá, supondo que seja 1.000, aqui 1.000, aqui 835, e aí assim por diante. Imagina quanto tempo você não vai ficar fazendo aí essa PA, e até quantas contas você vai ter que fazer até chegar nesse número,
Então, por mais que a gente consiga, esse aqui está um número baixo, razoável, dá para a gente fazer, a gente não vai ocupar tanto tempo, mas o ideal é que a gente faça aplicando a fórmula, porque assim a gente chega aí, eu acho que de uma maneira mais fácil, né? Bom, inicialmente aqui a gente deve saber aí a razão, né? Quanto que é que está diminuindo aí para a gente poder aplicar na fórmula aí. 73 menos 51, 73 subtraindo 51, vamos ter aí 13, 13 menos, opa, aqui não é menor não, 3 menos 1 pode, né? 3 subtraindo 1 vai dar 2, 7 subtraindo 5, 2, 22, né? Então, temos aí um 22 aqui também. Bom, se ele já está afirmando que é uma PA, então, obviamente, tem que dar aí também o mesmo número, né? Então, não precisa a gente preocupar com o posterior aí. A gente descobriu já que o A2 subtraindo o A1, a gente já é o valor aí da nossa razão, que no caso aqui, ó, decrescendo, né? Está subtraindo aí menos 22. Bom, aqui automaticamente aqui já é o número mais próximo aqui, né? Aqui já está bem próximo mesmo, que a gente subtrair. A gente subtrair uma vez aqui, já vai dar o quê? 29 subtraindo 22, vai dar o 7, né? Então esse aqui, esse termo que vem aqui posterior a isso aqui, ó, digamos a n, ainda não vai ser, né? Vai ser aqui, digamos o an aqui mais 1. Aí sim, certamente já vai passar aí do próximo termo. E qual que seria esse termo aqui? Esse AN mais 1? Bom, se aqui é o terceiro, esse AN seria o quarto, esse aqui o quinto, né? Então, seria o A5. Vamos ver? Vamos fazer essa verificação aí aplicando a fórmula, né? Então, o A5 é igual, primeiro termo, 73, mais N, que no caso o N é 5, menos 1, vezes a razão, que no caso a razão aqui é 22, né? Menos 22. Então aqui vamos ter a 5 vai ser igual a 73 mais 5 menos 1, 4. 4, que está multiplicando menos 22. Bom, aqui primeiro eu devo fazer essa multiplicação, né? Então, o A5 vai ser igual a 73, mais vezes menos vai dar menos, 4 vezes 22, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2, 8. Então, 88, menos 88. 73 menos 88, mantém o sinal do maior número, no caso, menos, e 80, fazendo a subtração, 88, eu vou subtrair 73. 8 tira 3 fica 5, 8 tira 7 fica 1. Portanto, menos 15. Então, chegamos aí, o número que mais aproxima e menor do que zero é o menos 15. Tranquilo aí, pessoal, nessa questão. Então, assim, bom, mas e aí, professor, tá errado da maneira que eu fiz aqui, continuando? Não. É só uma dica aí, uma sugestão. Cada um tem seu método de resolver, né? Chegando aqui no resultado, é o que vai importar lá no vestibular lá de vocês. Mas a dica é que vocês apliquem a fórmula, porque se caso vocês peguem uma PA aí com os números altos, vocês vão acabar ocupando mais tempo, né? Tempo que daria para estar focando em outras questões, né? Bom, vamos na próxima questão, né? Próxima questão, letra. Questão não, no caso a próxima letra, né? Letra A. Letra B e última, né? Nossa última aí dessa atividade avaliativa.
é a letra B. Oitavo, letra B. O oitavo, letra B, nos dá a sequência de 101, 88, 75 e assim por diante. E só, né? E aí, no caso, a gente quer chegar aí naquele número lá, mais próximo aí, ó, do zero, tá? Qual que vai ser esse termo aqui, ó, que fica aí mais próximo aí do zero? Bom, inicialmente a razão, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é a razão. Então, segundo termo, subtraindo o primeiro. Então, aqui vai ficar 88 menos 101. Portanto, vamos ter uma razão aí, ó, o 101 é o maior número, vamos ter uma razão negativa. E fazendo a subtração 101 subtraindo 88, vamos ter 11 tira 8 fica 3, né? 3 fica 3. Aqui tinha pegado um emprestado, né? Então ficou 9. 9 tira 8 fica 1. Portanto, 13. Então temos aí a razão aí igual a 13. E aí, o que a gente deve fazer aí para a gente chegar aí nesse número, né? Bom, de novo a gente tem que mais ou menos imaginar aí, ó, se está baixando aqui, ó, de 13 em 13, será quantos termos vamos ter aqui, ó, posterior a isso, até chegar aí no número mais próximo de zero? Imagina que essa sequência aqui, ela só nos mostra aí até o terceiro termo, né? Imagina que o seguinte, se é de 13 em 13, de 75 até, digamos assim, ó, do zero até o 75, cabe quantos 13? Dá para a gente imaginar mais ou menos ter essa noção de 75 para chegar do zero até o 75, quantos 13 aí mais ou menos, né? A gente fazer mais ou menos uma divisão, a gente chega nesse número, né? Se a gente multiplicar, por exemplo, 5, 5 vezes esse 13 aqui, vai dar quanto? Vai dar aí 5 vezes 3 dá 15, vai o 1, vai dar 65, né? Para 75, ó, pronto. Eu já sei aí que vai estar aí em torno de 5 termos. Bom, se a partir desse terceiro termo ainda eu consigo aqui imaginar que tem mais ou menos 5 termos aqui, ó, depois disso, somando mais cinco termos, então eu vou ter um total de 8, né? Bom, então vamos calcular mais ou menos. Se não der, a gente tem a possibilidade de já saber se esse número vai dar, digamos, um número aqui, ó, mais próximo aqui do zero, que seja para cá ou para lá, como a razão é 13, a gente já chega rápido. O importante é a gente reduzir aqui, ó, bastante, né? Para a gente não ter que ficar fazendo muito cálculo. A gente chegando no número aproximado e depois a gente aplica a razão. Se ele está um pouquinho maior, a gente já subtrai. Se der um número aqui menor, igual aqui, se der, por exemplo, menos 26, eu já sei que antes do menos 26 vai ter 1 ainda, né? Que é menos 13, vai ter 1. Então eu só faço a subtração, só reduzo ele para ficar bem próximo do zero. Tranquilo? Então vamos calcular o nosso A8, que foi aqui que a gente deduzindo que aqui tem mais 5, depois desse aqui até aproximar do zero, e ele já nos mostra 3, então o total é aí 8, né? Então, calculando aqui o nosso oitavo termo, vamos ter o primeiro 101, mais n menos 1, no caso é 7. 7, não, 7 é direto, né? Vamos pôr, não, para não resolver direto, né? Para a gente saber de onde que surgiu aí os números. Então, 8 é o termo, menos 1 da fórmula,
que multiplica a razão que encontramos aqui, que é menos 13. Bom, então, vamos ter o oitavo termo igual a 101 mais 8 menos 1 vai dar 7. 7 que está multiplicando menos 13. Primeiro a multiplicação. Então, vamos ter o oitavo termo é igual a 101, que no caso, mais vezes menos, menos. Agora vamos resolver 7 vezes 13. 7 vezes 3, 21. Vai o 2. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. 91. Então, ficou 101 subtraindo 101 subtraindo 91. Então, o oitavo termo vai ser igual 101 subtraindo 91. Dá quanto? 101, 91, 10, né? 10 positivo. Ó, viu que a gente não chegou no resultado que a gente precisa? Que a gente precisa de um número menor, né, do que zero. A gente chegou num número bem próximo, ó, comparando com os números que apareceu, a gente já chegou no 10. Então agora ficou fácil, né? Se aqui eu sei que o anterior do zero aqui, ó, está o 10, qual que vai ser o meu próximo termo que vai vir nesse aqui? Basta eu fazer se eu sei que tal a razão está diminuindo 13, só fazer aqui a subtração, né? E no caso aqui, ó, vai ficar 10 menos 13. 10 menos 13. 10 menos 13. Mantém o sinal do maior número, no caso o 13 é maior, menos. E fazendo a subtração, menos 3. Então já sei que aqui, ó, essa nossa interrogação aqui, ó, vai estar no número menos 3, que é equivalente aqui, ó, no caso aqui é a solução, é o menos 3, tá? Que vai estar aí no nosso nono termo. Se a questão perguntasse, por exemplo, qual que é o número do termo, a gente poderia simplesmente calcular aí, né, o A9. Que o A9, através desse resultado aqui, ó, que a gente achou aqui, ó, basta a gente fazer assim, ó, é o oitavo termo mais a razão, certo? O oitavo termo mais a razão para a gente chegar nesse número. Digamos, supondo que a questão esteja pedindo lá qual o termo que se encontra o menor número. Então, vamos procurar aqui para a gente saber. O A9 é igual, o oitavo foi o que a gente calculou, ó, o 10. Se não tivesse calculado o oitavo aqui, ou se não soubesse, poderia aplicar o A1, tá? E aí aplicava essa forma aqui, ó, de n-1, chega na mesma coisa. Mais a razão, que no caso aqui vai ficar menos 13. Então, o A9 vai ser igual a essa conta que fizemos aqui, menos 3. Tranquilo, então. Tá aí no nono termo aqui é que vai chegar aí no número mais próximo de zero. Tranquilo, pessoal? Então, assim, a gente finalizou aí essa resolução aí da atividade avaliativa. Então, agora a gente dando já continuidade, né, lá na trilha, onde é que paramos lá na correção da trilha, a gente saltou, digamos, da trilha já para essa atividade avaliativa, porque surgiu aí várias dúvidas na correção, né, e como foi uma atribuição de nota maior do que as atividades, aí a gente já procurou, já por conta, se haver algum equívoco aí na correção da atividade, por minha parte, no caso, o professor também erra, né, ao atribuir a nota lá do aluno, se caso algum aluno sentiu que foi, digamos, injusto, né, prejudicado aí na correção da prova, aí pode estar me procurando que a gente vai tentar corrigindo se houve algum equívoco, alguma coisa. Tudo bem? Para a gente ainda há tempo ainda de talvez buscar alteração lá na nota. Então, vamos lá, voltar lá para nossa trilha, que é a... Vou ver aqui se eu consigo abrir aqui. Aonde que paramos lá?
Ainda estamos na trilha 1, na soma de PA. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui só para vocês lembrar aí qual a questão que se trata, né? A resolução. Então, aqui. Bom, então paramos aqui, né? Eu cheguei a comentar aqui um pouco aqui naquela aula lá sobre o Gauss, né? O menino lá de 10 anos, quando o professor passou essa aplicação aqui para ele, esse desafio para ele resolver, e em pouco tempo ele conseguiu chegar na fórmula, aplicando essa fórmula aqui, ele conseguiu resolver a situação. Certo? Então a gente vai tá resolvendo aqui esses três probleminhas aí que a trilha nos trouxe, tá? Primeiro diz o seguinte: determina a soma de 3 mais 6 mais 9 mais 12 mais 15 até o 3.000, que são aí os múltiplos de 3 menor do que 3.001, tá? O segundo é para determinar também a soma aí de umas parcelas dos números consecutivos, 37, 38, 39 até o 1.405. E o terceiro é qual a soma dos 200 primeiros termos dos números pares. Certo? Então, essas três probleminhas aí, vamos resolvê-la então agora. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá então. Então, resolvendo aí os desafios aí da trilha 1, tá? Aí temos a primeira situação aí, que é os múltiplos de 3, né? Começando por 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, e aí até o 3.000. A gente precisa fazer essa soma aí, né? Então, o que é aqui, no caso, a questão que é que a gente encontre essa soma, ó, 3 mais 6, 9, 9 mais 9, 18, 18 mais 12, 30, né? E assim por diante. Então, imagina aí se a gente for somar, quanto tempo a gente levaria para somar, né? Até chegar no 3.000, sabendo que é de 3 em 3 essa soma. Então, para isso, o Gauss aí, ele definiu a seguinte fórmula: para achar a soma de uma PA, basta a gente conhecer o primeiro termo, somar mais o último termo dessa PA, multiplicado pelo número de termo que eu quero encontrar, dividindo por 2. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente, aplicando, a gente consegue chegar aí na solução aí para esse desafio, certo? Então, vamos lá então. Inicialmente, para a gente fazer isso aqui, a gente precisa saber, no caso aí, o quê?
O A1 eu tenho. O AN também tenho, né? O AN significa o último termo aqui, ó. Também tem. Esses aqui, ó. Esse aqui, no caso, é o nosso AN, que é o último termo. Bom, e o IN a gente tem, porque a nossa interrogação é esse, tá? Como eu já falei em aulas anteriores aí, que para a gente aplicar uma fórmula, a gente só pode ter uma incógnita, né? Para a gente conseguir achar o resultado para essa, na aplicação da fórmula. No caso aqui, ó, eu não tenho nem a soma, e nesse caso aqui, ó, até então, eu não tenho o meu N, que o N é a quantidade de termos. Ele só nos deu aqui essa PA, mas eu não sei assim exatamente quantos termos tem aqui, porque só aparece, ó, 1, 2, 3, 4 e o último. E aí, quantos nesse meio aqui? Tem mais quantos aí? Então a gente precisa calcular antes da gente aplicar essa forma, a gente precisa saber do valor de N, tá? E aí, o valor de N eu consigo como, professor? Bom, a quantidade de termo, basta eu saber o quê? Eu posso calcular o N, se eu sei ó, o primeiro e o último, que tal a gente aplicar a fórmula da PA? Que é a qual? Qual que é a fórmula do PA? A N é igual, é a fórmula do termo geral da PA, né, no caso. O primeiro termo, somado, no caso, a fórmula é mais N menos 1, multiplicado por, desculpa, pela razão aqui, né? Já estou pela razão. Bom, a gente aplicando isso aqui, ó, a gente consegue chegar aí, ó, nesse valor de N. Porque aqui, ó, nessa fórmula aqui, ó, entende que aqui eu só não vou ter aqui o meu N, eu tenho ó, o último, tenho o primeiro, tenho a razão. Então só não vou ter aqui o N, então eu consigo aplicar essa fórmula. Vamos ver então como que vai ficar. O último termo, a N, eu tenho, que é 3.000. O primeiro termo eu tenho que é 3. Mais o N é quem eu preciso encontrar. Então vai ficar N menos 1. A razão é quanto? A razão é quanto que está aumentando. De 3 por 6, está aumentando 3, né? Se é múltiplo de 3 em 3. Então a razão eu sei que é 3. Feito isso, aqui eu tenho a distributiva, né? Ó, esse número está multiplicando. Então eu posso resolver ele aí. Então eu vou manter, ó, só corrigindo aqui, é 3.000, né? Faltou um zero aqui, ó. 3.000. Então 3.000 vai ser igual a 3 mais 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Bom, aqui automaticamente aqui eu já posso simplificar, ó, um 3 positivo com um 3 negativo, esse com esse eu posso somar. Com esse aqui não, porque esse aqui tá com incógnita, né? Então, ó, 3 com 3, simplifiquei. 3 tira 3 fica 0. Então, só sobrou aqui para a gente 3.000 igual a 3n. Portanto, esse 3 aqui é o mesmo que passar dividindo, né? Então, eu vou ter aí, n vai ser igual a 3.000 dividido por 3. 3.000 dividido por 3, 1.000, né? 1.000 vezes 3, 3.000. Então, aqui eu já sei que aí eu vou ter, ó, entre o 3 e o 3.000, eu vou ter 1.000 termos, tá? Então, vou ter 1.000 aí ao total. Bom, agora sim, eu tenho todos os dados aqui para a gente poder aplicar essa outra forma, tá? Fazer aqui do lado aqui, deixa eu aproximar, ver se melhora. Então, eu vou aplicar a fórmula aqui. Então, o SN, a soma dessa PA, vamos ter o primeiro termo, 3, mais o AN, no caso é meu último termo, 3.000 vezes N, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, vezes 1.000. Tudo isso dividido por 2. Bom, primeiro dentro do parêntese, né? Depois a multiplicação. Então, vamos ter a soma dessa PA vai ser igual 3.000 mais 3, 3.003, né? 3.003 vezes 1.000. Esse 1.000, ó, como aqui ó, é uma multiplicação, eu posso simplificar isso, para reduzir ainda nosso cálculo. Ó.
Aqui, 2 por 2 dá 1. 1.000 por 2, 500. Então aqui eu vou multiplicar aqui simplesmente por 500. A gente já chega aí nesse valor. Então a soma dessa PA vai ser igual. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, esses dois zeros mantém aqui no final. 5 vezes 3, 15. 1. 5 vezes 0, 0 mais 1, 1. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Bom, então aqui está 1.501.500. Aí o total dessa soma. Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Então vamos aí para a próxima. Isso aí já envolveu um pouquinho mais de cálculo, né? Que a gente, antes da gente aplicar a fórmula, no caso, tivemos para resolver a questão aplicar duas fórmulas, né? A fórmula do termo geral da PA, mas a fórmula da soma da PA. Então vamos para o nosso segunda questão aí. O segundo fala o seguinte: determine a soma das parcelas aí dos números consecutivos que são. Então aqui agora é o 2, tá? Então vai ficar no caso a sequência que ele nos deu foi a 37, 38, 39, aqui reticências, e no final aqui eu tenho 1405. 1405. Bom, ele nos deu essa PA aí, e aí quer saber aí essa soma. De novo, igual a anterior, a gente, no caso aqui eu sei qual que é a razão, né? Tá aumentando aqui de 1 em 1. Mas aí eu preciso saber quantos termos tem aqui, né? Que a gente não sabe quantos termos tem. Então vamos ter que inicialmente aplicar a fórmula da PA para depois a gente a fórmula do termo geral para depois a gente aplicar aí a fórmula da soma. Então aqui o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então o AN, no caso é o último, ó, 1.405 vai ser igual ao primeiro termo 37 mais o N eu não conheço, não sei quantos termos está se tratando, menos 1, que multiplica a razão, basta subtrair, né? O segundo subtraindo o primeiro. 38 menos 37, razão então aqui, ó, vai ser igual a 1. Razão igual a 1. Tá? Simplesmente multiplicando por 1. Então vamos ter 1405 vai ser igual a 37 1 vezes N, o próprio N, né? Só aqui tem um sinal de mais, ó, mais N, 1 vezes menos 1, o próprio menos 1, né? Bom, aí agora, a gente chegou na equação aí primeiro grau, aí a gente precisa isolar o N, né? Ou seja, tudo que está aqui, ó, separado, os números independentes, inteiros, eu preciso o quê? Posso passar aqui para esse primeiro membro, tá? Propriedade inversa. Esse com esse aqui eu poderia já somar, ó, esse com esse. Caso 37 menos 36, tá? 36 positivo. Só que aí ele precisa passar para esse aqui, propriedade inversa, para a gente resolver, né? 1405. Então aqui, como eu já resolvi aqui, sei que dá 36, eu vou simplesmente passar o 36 negativo, que vai ser aí o meu valor do N.
Fazendo essa subtração, 1.405 subtraindo 36. Então, aqui vamos ter 15 tira 6 fica 9. Aqui tinha ficado 9, né? 9 tira 3 fica 6. Aqui eu tinha pego um emprestado. Então, é 3 e aqui 1. Então, deu 1.369. Então, ó, o N, portanto, aqui, ó, portanto, N é igual a 1.369 termos. A gente continuando aí, a gente está se tratando de 1.369 termos, tá? Como é a PA de 1 em 1, ou seja, são todos os números aí inteiros, né? Todos os números naturais, no caso, números inteiros também, entre esses números. Então, a gente poderia tá resolvendo isso aí, ó, fazendo aquela análise lá. Tudo bem, a gente está aplicando a fórmula, é o conteúdo de PA, a gente está aplicando a fórmula, mas aqui, ó, bastaria a gente estar fazendo a subtração, né? Se a gente pega e faz a subtração direto aqui, ó, como se trata de todos os números inteiros, né, entre esses números, 1.405 subtraindo 37, vai dar aqui, ó, só que aí vai dar um número a menos, né? Vai dar 1.368, se a gente fazer essa subtração, ó. Tá? A gente fazer essa subtração. Mas por que que dá, por que que dá um a menos? Porque no instante que a gente faz a subtração, a gente não está incluindo esse número, ó. Porque quando se trata de PA, lembra que a gente já resolveu uma questão que a gente precisava ter essa noção? Que quando a gente faz a subtração, a gente não está incluindo o número, então a gente deve acrescentar mais um. Por isso que a gente chegou nesse resultado aí. Bom, dito isso, vamos para a fórmula aqui, que é o x da questão, né? Então, nosso Sn para essa PA vai ser igual ao primeiro termo, 37, mais o último termo, 1.405, vezes 1.369, que é a quantidade de termos. Tudo isso dividido por 2. Temos a soma aqui. Então, o Sn vai ser igual a 37 mais 1.405. 37 com mais 5, 42, né? Então, 1.442. 1.442 vezes 1.369 dividido por 2. Para reduzir o nosso cálculo, esse número aqui é par, esse aqui também é par, então eu posso simplificar, né? Por 2 por 2. 1.442 por 2 vai dar quanto aí? 1.400 eu sei que é 700, né? 700 mais 700, 1.400. Então é 742, a metade de 42, 21, né? 21 mais 21. Então, a metade de 1.442, 721. Bom, reduziu aí a nossa conta, né? Mas mesmo assim ainda tem um número alto. Mas a única maneira é a gente fazer a conta, o cálculo aí, vai dar o número alto. Eu já fiz esse cálculo aqui, então eu vou só transcrever aqui, porque o objetivo da gente aqui é aplicar a fórmula. Então, esse cálculo de multiplicação, acredito que todos aí não tem dificuldade, né? Então, aqui deu, só corrigir aqui, confirmar, 721, que está multiplicando 1.369. Opa. Bem que eu vi que eu estava pegando o valor errado aqui. Então, aqui ó, é 9, 8, 7, 0, 4, 9. Então, aí, ó, deu 987.049.
Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, já esclareça. Lembrando que esse conteúdo aqui, a gente ainda vai estar fazendo, no caso, a avaliação voltado para esse conteúdo, né? Porque paramos até aqui, lá na atividade avaliativa, tá? Então, na segunda unidade, a gente vai dar continuidade, tá? A gente vai finalizar o que eu já passei para vocês lá da trilha, e aí, posterior a isso, a gente vai estar é, programando qual o conteúdo. Como assim, muitos tá falando da dificuldade que está tendo da trilha, a gente vai procurar estar usando o livro didático, né? Como eu falei já na live para vocês, procurando a utilizar o livro didático, mas mesmo assim a gente vai vendo alguma maneira para a gente continuar com a trilha também, mesmo que seja aí no paralelo aí para aqueles que estejam engajados aí, queira estar continuando, a gente vai estar vendo também aí a trilha, tá? E aí, mesmo que seja no livro didático, por mais que não seja no carro o mesmo situações ali, mas a gente vai procurar estar trabalhando o mesmo conteúdo, né? Que esse conteúdo que vem da trilha, ele digamos aí, todo o estado. O colega perguntou aqui, ó, fez a multiplicação e depois dividiu. O colega está perguntando aqui se fez a multiplicação e depois dividiu. Acredito que seja aqui, né? Nesse finalzinho aqui. Nesse finalzinho aqui, ó, eu simplifiquei, tá? Eu não dividi aqui por 2, porque no instante que eu simplifiquei, ficou 1. E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, por isso que, se há a possibilidade de simplificar, eu já vou reduzir, né? Então, 1442, eu já simplifiquei ele por 2, que é o mesmo que dividir por 2, né? E ficou 721. Que aí, 721 vezes 1369, eu já fui direto no resultado. Se fizesse isso aqui, daria? Daria, mas imagina o número que vai dar aqui. Vamos fazer a multiplicação aqui para vocês verem. 1442, que está multiplicando 1369. Pode fazer isso? Pode. Mas ao número que deu é 1.974.098. Então, e aí depois pegar esse número e dividir por 2. Então, assim, eu já no caso, eu fiz já essa demonstração aqui, já dando indicativo para que vocês, quando estiver fazendo uma prova, algo que não pode estar utilizando calculadora e tudo, você vai reduzir muito o cálculo aqui, tá? Vocês aplicando esse método aqui, ó, simplificou, vai reduzir uma conta enorme, tá? Pronto. Bom, então agora vamos por 3, né? Situação 3 aí agora. O 3, ele nos pergunta o seguinte, ó, qual é a soma dos 200 primeiros, os primeiros números pares positivos? Os 200 primeiros números pares positivos. Bom, então aí agora a gente vai ter que, no caso aí, ó, a soma desses 200 termos aí, né, vamos fazer assim, ó, mas todos aí até o 200, o A200, a soma de todos esses termos aí, e no caso a observação que esses números são os pares, os números pares. Então aí a gente vai ter que construir aí pelo menos o início para a gente saber qual que é essa razão, e aí a gente vê qual rumo a gente vai tomar, né, a partir daí. Então vamos lá. Bom, os números pares
Só um detalhe, ele coloca aqui, só uma observação, os pares positivos, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem. No caso aqui é o problema 3, tá? Essa observação no final aí ele coloca, ó, pares positivos, tá? Então, ó, qual a soma dos 200 primeiros números pares positivos? Então, é o seguinte, sabemos que os números pares iniciam no zero, né? Mas como ele falou positivo, o zero ele não é caracterizado como positivo, tá? Ele é um número par, ele é denominado como um número par, só que aí ele é neutro. Ele não é nem um número negativo nem positivo, ele é um número neutro. Então, quando se trata de pares positivos, esse zero aqui não inclui, tá? O zero é fora. Então, por isso, eu vou excluir o meu zero e vou começar no próximo. Qual que é o próximo? 2. Então, os números pares positivos iniciam no 2. Depois do 2, 4, 6 e assim por diante. Aí ele quer saber o, o 200. Quando chegar aí no 200, né? Que eu tenho primeiro, segundo, terceiro. Imagina. Então eu não sei nem qual que vai ser aqui o último. Eu não sei aqui quem que vai ser esse último. A gente vai ter que procurar alguma maneira aí da gente chegar nesse último. E aí? Bom, a razão eu sei, né? A razão é pegar aqui o A2 subtraindo o A1. Vamos ter que a razão vai ser igual a 4 menos 2. Ou seja, a razão vai ser 2. Bom, sabendo a razão, eu posso aplicar o meu AN aí, né? Que eu tenho o primeiro termo. Então, eu consigo calcular o AN aí, né? Através da razão. Vamos então aplicar agora a fórmula da PA, que é o AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos procurar então aí para a gente chegar, qual que vai ser esse valor aqui. Bom, esse valor eu não sei qual que é, mas eu sei que esse último aqui, ó, ele está no 200, né? Então eu já sei aqui que é o meu termo aí, o 200. Posso pôr assim, o A200. Vai ser igual, primeiro termo é 2, mais N aqui, no caso vai ser 200 menos 1, que eu estou se tratando de uma sequência de 200 termos, menos 1, vezes a razão foi o que encontramos aqui, 2. Fazendo a subtração, então, vamos ter esse A200 vai ser 2 mais 200 menos 1, 199. 199 que está multiplicando 2. Então, agora a multiplicação, então vamos ter que o 200 termo aqui vai ser igual. Fazendo essa multiplicação, vai dar quanto? 199 vezes 2. 2 vezes 9, 18. Vai o 1. 2 vezes 9, 18. Com 19. Vai o 1. 2 vezes 2, tá 2. Mais 1, 3. Então deu 398. Somado mais 2, 400, né? Olha, então já sei aqui agora que o meu último termo vai ser 400. Pronto, o último termo vai ser 400. Agora sim, eu já sei que esse AN aqui, ó, o último número vai ser 400. Pronto, então agora eu já tenho aqui, ó, tenho o meu primeiro, tenho o último, tenho o N também, que é 200, né? Está se tratando de 200 termos. E pronto, agora é só achar então a soma. Aplicando então essa soma aqui, vamos ter Sn vai ser igual, o primeiro termo é 2, mais o último é 400, que está multiplicando 200 termos, dividido por 2. Sn vai ser igual
2 mais 400, 402, né? 402 que está multiplicando. Aqui também eu já posso simplificar, né? Ó, eu tenho aqui é uma multiplicação, então 2 por 2 dá 1, 200 por 2, 100. Então aqui eu já vou multiplicar esse número aqui por 100. Ou seja, Sn vai ser igual, multiplicado por 100, só manter os dois zeros aqui. Ó. Então ficou 402, acrescentando 2 zeros, 40.200, né? 40.200 é, vai ser aí, então, o resultado dessa. Liga o microfone, professor. Opa, pronto. Estão ouvindo aí agora? Acho que agora sim, né? Pronto. Bom, no caso, seguindo aqui a trilha, ele agora vamos entrar aí agora no PG, né? O conteúdo de progressão geométrica. Nesse finalzinho aqui, foi onde ele deu a sugestão aqui, mas eu havia já publicado o link, eu não sei se todos assistiu aí, é aquele um filminho curto, não sei se é 20 e poucos minutos, do Donald, no País da Matemática. Foi o link que a trilha nos sugeriu aqui, e aí eu disponibilizei para vocês lá na plataforma. Eu não sei se todos assistiram esse filminho. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, que é um filminho que fala um pouco aí da matemática, né? A visão matemática. Muitas das vezes a gente tem um paradigma, né? A matemática. E aí ele nos mostra, né, que a matemática ela vem para nos auxiliar aí, a própria natureza tem muitas fórmulas matemáticas, né, que aplicam a própria natureza, muitas coisas assim, naturais, né, que existente aí, que a gente consegue visualizar assim a matemática, né, aonde que ela está presente. Então eu sugiro que quem não assistiu tem o link lá eu acho que ficou lá no tópico lá de sugestões, tá? De sugestões, para que vocês assistem esse vídeo aí. Então é o seguinte, agora 10 e, 10 e pouca, nossa aula seria até 10h40, né? Tem uns 20 minutinhos, então eu vou fazer o seguinte, porque esse conteúdo que a gente vai entrar agora é um novo conteúdo. Então, que eu já deixei lá eu já postei para vocês, já postei já atividade já, né, desse conteúdo aqui tem lá o, o probleminha lá do xadrez, então eu já postei para vocês sim. E aí agora a gente vai estar vendo a próxima aula que a gente vai estar agendando,
Eu não vou afirmar para vocês que a próxima aula vai ser online, porque a gente ainda está tentando se organizar essa questão aí de qual material que a gente vai seguir, a trilha, mas aí a gente vai estar procurando, porque tem a questão também que a gestão, junto com os coordenadores, ficou de nos passar, digamos, um calendário, que aí a gente vai estar seguindo esse calendário de semanal, ou seja, as lives agora vai ser por área, semana por área. Tipo, uma semana vai ser de linguagem, outra semana as lives de humanas, na outra exatas, enfim, vai ficar assim dividido por área, tá? É uma ordem que já vem até lá da secretaria, que assim, ao nosso ver, pela ah, os, os indicativos que a secretaria nos passam, né? Ela não afirma assim diretamente, mas pelos indicativos que ela nos passa, que nós, professores, trabalham mais com postagem do que mesmo a própria live, tá? Ou seja, para que o aluno ele seja o protagonista mesmo, né, desses conteúdos. Ou seja, descobrir de maneira autônoma ali, é, fazendo pesquisa ou procurando algum meio de chegar nas soluções, de entender, sabemos da dificuldade, né, de entender um conteúdo, é, especialmente de matemática, né, se tratando de matemática, a gente já tem já essa dificuldade um pouquinho além, então já vem já com essa dificuldade, então aumenta ainda mais, né, o nível de quando se trata de o aluno mesmo ser o próprio protagonista, né, então, mas assim, a gente também estamos obedecendo, digamos, ordem, né? A gente não pode estar fazendo da maneira que a gente acha que é o correto. E, enfim, é isso. Aí vamos ver, a gente vai estar se falando lá na plataforma, assim que tiver algum comunicado, alguma coisa, ou agendamento de live, aí a gente publica lá. Então, é a nossa aula de hoje. A gente para por aqui, tem uns 15 minutinhos ainda para finalizar. Mas aí, como a trilha também, no caso, não vai dar para a gente resolver mais questões aqui de PA, né? Daria para resolver no máximo uma questão aí, mas aí a gente já deixa para a próxima live aqui, como já é uma mudança de conteúdo, até para aqueles alunos que não está conseguindo acompanhar, né? O baixo quantitativo hoje, né? No início estava tendo aí um quantitativo de 80 em torno, agora está 30 alunos, então tem bastante que não está online agora. Mas, então, aí a gente vai se falando lá na plataforma, e assim que a gente tiver uma data, eu posto lá para vocês lá no mural, tá? Agora eu vou estar postando, agora eu vou lançar lá agora a frequência, então vocês entrem lá para responder a presença de vocês. Então, nos falarem em breve aí, né? A gente vai se falando lá na plataforma, tá? Então, um bom dia para vocês aí e até a próxima aula.